bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresas, escritor, radialista e general manager em futebol. Quem, por acaso, duvidar, basta acessar o blog Bureau Sportif Lafetá. Está tudo lá, em 3 idiomas. Mais uma vez volto a falar sobre o sucesso que está nas mãos do Rogério Ceni no São Paulo. Um sucesso que será muito grande para a carreira dele. Não vou dizer que amanhã, quarta-feira, o São Paulo vai passar por cima do Palmeiras. Não. Mas quero dizer, neste 29 de março de 2022, que o Rogério continua crescendo no futebol. E o forte do Rogério é a disciplina, mesmo sofrendo ingratidões. E há coisa de 2 meses, o Rogério era considerado treinador fora do São Paulo. Parte da imprensa brasileira já o considerava assim. E ele foi organizando não só o time de São Paulo, mas também como a administração do São Paulo. Criticando e mostrando por que estava criticando. Ou seja, críticas construtivas. Bom, então amanhã é a primeira partida para decidir o Campeonato Paulista. Eu quero dizer que o Palmeiras leva uma pequena vantagem porque já vem entrosado já por 2 anos. E, evidentemente, que tem aquele técnico retranqueiro e amanhã estará muito mais na retranca. Talvez coloque os 11 jogadores dentro da sua própria área para garantir um empate e tentar, no seu estádio, ganhar o Campeonato Paulista. E, do outro lado, São Paulo, com uma motivação muito grande, porque está vindo num crescendo. Para a partida contra o Corinthians, inteligentemente, o Rogério Ceni botou a garotada. Mas contra o Palmeiras, por exemplo, não deverá colocar os mesmos garotos. Alguns vão ficar no banco. E certamente o Palmeiras não vai encontrar facilidade de fazer aquele 1-0 magro, aquele 2-1 magro, que veio se arrastando e chegou o ponto da presidente Leila assinar um contrato com Abel Ferreira até 2024. E a multa, eu não acredito nessa multa, sinceramente, pelos anos e mais anos que eu militei no futebol, eu não acredito nessa multa. Eu quero saber se, porventura, algum entreveiro acontecer entre o Abel e algum jogador, ou com alguma parte da torcida, se o Palmeiras vai ter condições de segurar o Abel. Mas vamos falar novamente do sucesso que está alcançando o Rogério Ceni.
fez um trabalho espetacular no Fortaleza, inclusive ele foi muito franco ao prestar o seu depoimento com relação ao jogo contra o Corinthians, é que ele se sente feliz em saber que o Fortaleza está na Libertadores. É porque tem lá, claro, evidente, o dedinho dele também. Mas o futebol é engraçado, amigos. O futebol é muito engraçado. Eu torço pelo bom futebol. Todo mundo lá no estado do Ceará sabe perfeitamente que eu aprendi a gostar do Fortaleza por tudo que fiz pelo Fortaleza. E digo mais uma vez, o Fortaleza nunca me pagou. Quem me pagava era Ney Rebouças ou então aquele que não conseguiu terminar o seu mandato. Todo mundo sabe quem é Fernando Silva. Eu trabalhei para o Fortaleza, mas quem me pagava, e muito bem, era Ney Rebouças e Fernando Silva. Foi muito bem. Tudo passa. A ingratidão, ela é muito grande. É muito grande. Quando aconteceu que em 1983 e em 1991, eu somente nestes 2 campeonatos, ou seja, nesses 2 anos, eu contratei apenas 19 jogadores. 30%, 40% eu aproveitava das categorias de base, porque tinha pessoas de minha confiança nas categorias de base. Hoje, infelizmente, é uma falha que o Fortaleza tem. Não colocar pessoas capacitadas para que chegue para o Vojvoda e diga: coloque esse jovem que ele vai acertar. Eu, na oportunidade, eu fui responsável aqui por um jogador da África, o Vici. Com 16 anos de idade, eu juntamente com o treinador Danilo Baratinha, colocamos na equipe principal por diversas vezes, como foi o caso do Regis também, diversas vezes. E quando em 91 eu retornei ao Fortaleza, eu não deixei o Silvio de fora, não deixei o Eliezer de fora, não deixei o Expedito de fora, pelo contrário. E já um pouquinho para trás, em 83, o Caetano, que está aí vivo para dizer a verdade, não contratei lateral direito. E o que acontece no Fortaleza é a mesma coisa que acontece no Ceará. Eu tenho uma maior amizade aos torcedores do Ceará. Sempre fui respeitado muito pelos torcedores do Ceará, como sou até hoje. Inclusive, eles participam das minhas redes sociais, entendeu? Tenho uma maior satisfação. Tinha uma proximidade com o Dimas Filgueiras, a gente tinha realmente contato. Agora, o que eu lamento é que, ao invés de contratar, por exemplo, um treinador como, por exemplo, o Wagner Mancini, o Ceará me contrata o Dorival Júnior. Ora, os trabalhos que o Wagner Mancini fez nos últimos anos foram espetaculares. Espetaculares. E quais foram os trabalhos do Dorival Júnior? Inclusive, não sei se é verdade ou mentira, ele estava morando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas voltando para Fortaleza,
Dizem que santo de casa não faz milagre. O Mirandinha foi campeão pelo Fortaleza. Mirandinha, o primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol inglês, abriu o mercado para esses que estão lá ganhando fortunas e mais fortunas. Mirandinha é um descobridor de talentos. Lá em São João da Boa Vista, inclusive, em certa ocasião, ele trabalhou até para o futebol japonês. Por que não aproveita o Mirandinha, que é exatamente a referência para os jovens? E por que também não aproveita o Danilo Baratinha, o Danilo Augusto, para ser exatamente aquele treinador reserva do Fortaleza? E olha, ele seria uma boa companhia para o Vojvoda, porque o nosso Danilo sabe muito. Eu lembro que em 95, quando eu voltei, a pedido do Fernando Silva, que eu contratei Vivinho, Eloy e outros mais, eu pedi ao Fernando Silva que contratasse o Danilo Baratinha. E o Fernando Silva falou: você é maluco, Levi? Você quer que me coloque fora do Fortaleza? Foi muito bem. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse: não, Danilo é um treinador do sub-17, sub-18 do Ferroviário. Eu falei: e daí? Sabe muito. Então eu disse para ele: bom, eu estou aqui há um mês, e se você não contratar o Danilo, eu volto para o Rio de Janeiro. E ele contratou o Danilo. E sabe o que aconteceu? Ficamos 17 partidas sem perder. Mas aí veio a politicagem do Conselho Deliberativo e ficou com ciúmes, porque o Fernando Silva, o injustiçado Fernando Silva, dizia, quando estava na sua empresa: olha, o Levi está lá no PC, ele fica lá 24 horas. Não, mas eu quero falar com o presidente. E aí, um dia o Fernando Silva respondeu para um conselheiro que se achava dono do Fortaleza, respondeu para ele: mas quando eu não estou lá, o presidente é o Levi. E aí foi exatamente o motivo da ciumada, da inveja, principalmente daqueles 3 ou 4 conselheiros que gostavam muito de indicar jogadores e que não passava no meu crivo. A indicação não passava no meu crivo. Então, a ingratidão é muito grande. E o Rogério Ceni faz muito bem, nas suas entrevistas, lembrar que o Fortaleza hoje está na Libertadores, mas tem o dedinho dele. Não me incomode que quem está lá hoje no Fortaleza não se lembre de mim. Eu cumpri a minha missão e foi um meio que eu provei de que eu trabalho certo, eu trabalho honesto e não preciso de forma alguma de tapinhas nas costas. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, e muito obrigado por mais esse papo que nós temos quase que diariamente.